Tempo Real hoje recebendo a presença do deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano, que cumprimentamos. Deputado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo, deputado. Prazer vir aqui novamente. Prazer todo nosso. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, deputado, Elivaldo e a quem está em casa nos assistindo. Elivaldo Barbosa, ótima tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lívia, deputado Merlong, boa tarde para você que está em nossa companhia. Bom, deputado Merlong, vamos falar a respeito de assuntos, a situação do Partido dos Trabalhadores, a eleição que acontecerá na sigla, os desafios do governo federal. E vamos começar justamente por este assunto. O senhor tem acompanhado no cenário nacional a queda de popularidade e aprovação do presidente Lula nesses últimos tempos. Alguns apontam que a economia, que é uma das áreas que o senhor estuda e atua, seria o fator central dessa queda de popularidade. Como é que o Partido dos Trabalhadores está avaliando isso? Qual é a possibilidade de isso comprometer eventualmente planos futuros, até de uma candidatura à reeleição do presidente? Bom, eu acho que não é a economia. A economia tem crescido acima das expectativas, enquanto que no governo anterior o PIB cresceu a uma média de 1,5%, nesses 2 primeiros anos do governo Lula cresceu a 3,5% a média. O desemprego no mais baixo indicador, o salário mínimo voltou a subir acima da inflação, que estava congelado há quase 6 anos, sem aumento nenhum real. O Brasil bombando nas exportações e, ao mesmo tempo, importando muito também, isso que faz a economia crescer. Enfim, o setor industrial se recuperando, são vários indicadores que dão conta que nossa política econômica está no rumo certo e com resultados positivos para a população. Qual é o desafio, Joelson? É a população perceber isto que eu estou dizendo. Estes ganhos na área da economia e os ganhos na área social. Nós recompomos todos os programas sociais vindos do primeiro e do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma. Recompomos todos os programas. Criamos programas novos, como esse Pé de Meia. Fizemos um upgrade, ou seja, fortalecemos programas antigos, como, por exemplo, a Farmácia Popular, que agora está entregando todos os medicamentos gratuitamente para a população. Porque lá no começo ele só entregava para hipertensão, para diabetes enfim, só para 3 enfermidades. Agora todos os medicamentos do Farmácia Popular estão sendo entregues gratuitamente. Entretanto, uma parcela significativa da população continua avaliando o governo negativamente. Inclusive, quando pergunta sobre a economia, diz que a economia está no rumo errado. Então, há aí um desafio grande do governo, que é estabelecer um diálogo mais informativo com a sociedade. As questões que envolveram as discussões em torno das reformas tributárias, a dificuldade de aprovação de um modelo, a percepção do aumento do preço dos alimentos e até aquela polêmica do PIX. Foram esses os elementos que fizeram essa percepção ser... A questão do PIX foi uma bola fora terrível, né? Porque o PIX foi uma revolução que aconteceu no meio de pagamento, e mobiliza milhões e milhões de transações todos os dias. Apesar de que a medida não tinha nenhuma repercussão em termos de taxação sobre o PIX, objetivava ter maior controle para a gente pegar os fraudadores, mas a coisa foi mal informada. Então foi um aspecto muito negativo essa iniciativa, de fato, teve repercussão ruim. Deputado, quando o senhor fala sobre essa percepção da população, e eu concordo com o senhor, eu queria entender a que passo está o entendimento do governo em relação a isso, porque o presidente Lula ele foi eleito por uma bandeira social, de pauta identitária, que seria uma reestruturação da economia, mas a paralelo com a expectativa social também. E eu queria saber se existe ainda essa percepção de que as bandeiras levantadas socialmente pelo presidente Lula estão pausadas, estão colocadas em segundo plano, principalmente em relação com o Congresso muito conservador. Como que é essa percepção do partido, mas também dos aliados dentro do Congresso Nacional? A minha percepção é que nós estamos sofrendo um ataque de 3 frentes. De um lado, a mídia corporativa, a grande mídia corporativa, sempre, mesmo as notícias positivas da área da economia, sempre dizendo, olha, o resultado foi bom, mas o futuro está ruim. As expectativas, tem sempre esse porém, chamando a atenção para alguma coisa negativa. O grande capital financeiro e as mídias sociais, as redes sociais, onde nós continuamos perdendo a narrativa de maneira muito forte. E uma posição minoritária no Congresso Nacional. Então, acho que nós precisamos trabalhar, entendendo a dificuldade
que essa política de comunicação vai estar melhorando, mas ela demora a dar resultados. Entendendo a dificuldade de mudar a percepção da grande mídia corporativa em relação ao projeto de que nós somos portadores e também o grande capital, acho que nós temos que fortalecer nossa posição no Congresso Nacional, o que implica no meu modo de ver, trazer o Centrão mais para dentro do governo, para a gente ter estabilidade de votar algumas matérias de grande repercussão para a população, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda até R$5.000. Agora, eu também entendo que trazer o Centrão mais para dentro do governo significa colocar na mesa, além das votações do Congresso, as que forem prioritárias para o governo, colocar também 2026 na mesa. Não dá para compor um governo que não tenha compromisso com a reeleição do presidente Lula. Agora, na área econômica, que é a sua área, que o senhor entende, há 3 aspectos que também estão sendo bastante abordados nesse debate, que envolve a elevação da taxa Selic, ou a taxa básica de juros, o controle do gasto público e a inflação chamada aí dos alimentos, que atinge a população mais vulnerável da sociedade brasileira. Esses 3 fatores, qual o peso que eles têm na situação econômica, nesse debate, até mesmo na avaliação do governo? Tem peso sim. E, embora durante o governo Bolsonaro os alimentos tenham subido 56%, e no nosso governo tenham subido até agora 7,5% nos 2 anos, a média, mas só que subiu sobre uma base alta, né? Então, a inflação está menor do que o que era durante o governo Bolsonaro nos alimentos, mas ela incidiu sobre um preço que já estava alto. Já estava alto. E muita gente se esquece que naquele preço alto da época do Bolsonaro incidia sobre um salário congelado. O salário mínimo não tinha aumento real. A população hoje tem um aumento real, mas a população quer mais. E ela é mais exigente quando o governo é do Partido dos Trabalhadores, até pelas expectativas que esse partido sempre levanta para a população. Ele está querendo mais mudança. Então, Elivaldo, diante dessa situação aí, eu entendo que é preciso, além de trazer o Centrão, na área da economia, o governo reunir força suficiente para fortalecer o novo arcabouço fiscal. Porque se a gente trouxer todas as despesas para dentro do arcabouço fiscal, porque tem ainda várias despesas importantes que estão fora, isso vai ser uma sinalização muito grande para tranquilizar o mercado, o que poderá diminuir esse negativismo do grande capital em relação ao nosso governo. Porque, de fato, 11 anos de superávit, de resultado primário negativo, enfraquece qualquer governo na área da economia num país como o Brasil. Que esse é o ponto esse para déficit primário. Para o grande capital, esse é um ponto muito forte. Como é que o governo paga as contas? Isso, como é que o governo paga as contas. Esse é um ponto muito forte. Aí eles têm muito poder de mobilização midiática e terminam projetando para a sociedade isso. Olha, nós estamos com uma crise de mega proporção endereçada para acontecer daqui 2 ou 3 anos. Mas você admite que esse problema, independente da posição do mercado, esse problema tem que ser enfrentado. Existe. Mas tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. Já temos resultados. Quer dizer, o déficit primário de 2023 foi 2,3% do PIB. 2024 já foi 0,09%. Mesmo botando o gasto do Rio Grande do Sul, que foi mais de 30 bilhões de reais, teríamos um déficit primário de 0,4% do PIB. Então, um ajuste de cerca de 2% do PIB é um ajuste gigantesco de um ano para outro. Você pode ir atrás, você não vai encontrar outro país que tenha feito de 2023 para 2024 um ajuste fiscal da ordem de 2% do PIB, como nós fizemos. Mas ainda estamos no negativo e com a evolução atual das despesas obrigatórias, poderemos ainda ficar no negativo no ano que vem. A meta é 0. A meta é 0 para esse ano, melhor dizendo, né? E também para o ano que vem. Deputado. Pois não, Lívia, você. Deputado, o senhor falava que o reflexo é 2026 também em relação a essa amizade, a essa troca com o Centrão. Sim. Como que o senhor entende que o Partido dos Trabalhadores vai performar em 2026? Porque até o momento não há uma certeza que Lula possa ir para uma reeleição. O sucessor também ainda é uma incógnita. Colocava-se como uma possibilidade Fernando Haddad, mas com essas dificuldades na economia se torna um nome dificultoso dessa população ainda petista aderir a esse voto. Qual é a estratégia? Veja, em relação a 26, apesar das dificuldades momentâneas, e veja que no passado nós já tivemos grandes dificuldades, de 2005 para 2006, e o Lula ganhou a eleição em 2006. Teve quem dissesse naquela época que a gente estava perdido. Apesar dessa dificuldade, quando a gente olha para 2026, nós ainda estamos em vantagem. Estamos no governo, com mais 2 anos para governar. A tendência é de baixar
os preços dos alimentos. O governo adotou medidas importantes em relação a isto. A área plantada de arroz e de feijão já cresceu, teremos mais uma safra boa nesse ano. As pesquisas indicam que o Lula está bem posicionado para a presidência, ainda na frente. O nome mais popular da extrema-direita provavelmente vai ser preso, que é o Jair Bolsonaro. O Centrão não consegue o nome, essa dificuldade do Centrão ter um nome para presidente da República é uma dificuldade histórica. Mesmo Fernando Haddad, com isso tudo aí, se colocado num cotejamento com o nome do Centrão, ele fica na frente. Mas ele perdeu para Bolsonaro naquele tempo lá atrás. Sim, mas Bolsonaro é um nome extremamente popular. Só tem mais popular do que o Bolsonaro no Brasil, o Lula. E o Fernando Haddad saiu de uma prefeitura. Mas na época ele não era, né? Bolsonaro era um outsider, sei lá, se era visto como embora fosse da política, mas era um nome... 2018. Mas aí a onda do conservadorismo, o PT vinha de um desgaste muito forte na eleição de 2014, perdeu a eleição de 2018, enfim. A gente baixou fortemente o número de prefeitos na eleição anterior. Então, a onda do conservadorismo é um processo internacional que tem repercussões fortes no Brasil. Então, eu vou aproveitar a oportunidade que estamos falando desse assunto para tratar a respeito dessa situação nacional que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi denunciado ao lado de outras 33 pessoas acusados de envolvimento num golpe de Estado, numa tentativa de golpe de Estado. Agora, a denúncia foi oferecida, foi quebrado o sigilo em torno da delação de Mauro Cid, seu ajudante de ordens, que ajudou a fortalecer aí aquelas percepções em torno do que foi feito. O senador Marcelo Castro, senador do MDB, defendeu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o grupo ligado a ele que pregava essa possibilidade do golpe de Estado aqui no Brasil. Ele falou a respeito do cenário político atual e essa situação específica vivida pela denúncia contra o ex-presidente. Todo político, todo senador, deputado, que é verdadeiramente um democrata, ficou horrorizado, ficou estarrecido, ficou estupefato com a barbaridade, com a banalidade com que as pessoas, os dirigentes maiores da nação, trataram a questão. Quer dizer, eleição se disputa e se perde. É assim a regra da democracia. Aí, porque vai perder ou porque perdeu, vai dar golpe. Então ficou claro todo o planejamento, toda a execução que houve. E o mais grave de tudo, eles perderam completamente os limites. Tinha plano até de assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos, pelo amor de Deus. Nós estamos voltando a que tempo? Quer dizer, estamos nos inspirando no Putin lá da Rússia, que todos os adversários dele, quer estejam na Rússia, quer estejam fora, aparecem envenenados, morrem. Quer dizer, é um absurdo. E ainda mais, matar também o presidente do Tribunal Eleitoral. Que culpa é que tem o presidente do tribunal? O tribunal está apenas julgando, né? Botando as urnas eletrônicas, apurando os votos e declarando o eleito. Isso é uma barbaridade inimaginável e inaceitável. Nenhuma pessoa verdadeiramente comprometida com os direitos humanos, com o regime democrático, pode passar a mão nesses que quiseram dar golpe no Brasil. Então, a minha regra, eu sou um cara conciliador, contemporizador, sou do entendimento. Agora, mexeu com a democracia, não conte comigo. Por mim, todos eles vão para o rigor, sofrer os rigores da lei e, evidentemente, que o destino dessas pessoas vai ser a cadeia, não tem outro. Deputado Merlong, me parece que a posição do senhor, já antecipo, deve ser muito parecida sob esse ponto de vista com o do senador Marcelo Castro, de que é necessário haver o rigor da legislação. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é, até de que maneira isso mexe com esse cenário 2026 que o senhor projetou e conversou aqui conosco em relação, sob o ponto de vista político? Do ponto de vista político, eu até preferia que o Bolsonaro continuasse apenas inelegível e não fosse preso. Ele vai usar todo o imenso poder que tem nas redes sociais para assumir o papel de vítima. Isso poderá dar a ele uma capacidade de transferência vai ser um importante de votos, cabo eleitoral. Isso, para um candidato com perfil mais de centro. Se aparecer um candidato com perfil mais de centro, que tenha bom trânsito junto ao grande empresariado, e se conseguir canalizar para si essa
essa vitimização do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ele passa a ser um candidato sério que nós teremos de enfrentar. Agora, é difícil para o nosso sistema judicial não prender um homem que praticou seus crimes à luz do dia, abertamente, desde o primeiro dia de governo. Ele investiu abertamente contra a vida humana quando investiu contra a vacina, contra o uso da máscara, provocou aglomerações. Depois, diariamente, provocando, incentivando o ódio e a agressão a todas as instituições da democracia. E, por último, o planejamento concreto disso tudo que o Marcelo estava falando aí, até da morte de pessoas. Agora, deputado, em relação à conjuntura política local, o que é que o senhor projeta aí, cenários para 2026, ou qual a corrente que o senhor simpatiza em relação ao que o PT defenderá na hora de montar uma chapa majoritária? O PT vai com o governador Rafael Fonteles para a reeleição e o restante da chapa com aliados de outras siglas? Ou o senhor é daqueles que defende que o PT deve buscar uma indicação para o Senado ou para a vice, mais de um lugar na chapa majoritária? Sim, eu acho que há possibilidade de montarmos uma chapa forte, considerando 3 posições de partidos grandes na chapa majoritária. 2 vagas no Senado, a vaga de vice e a de governador. Neste modelo que eu defendo, considerando a boa aprovação que o nosso Rafael tem, considerando o fato de estarmos na presidência da República, de sermos um grande partido, eu defendo que o PT tenha 2 posições dentro desses 4 cargos majoritários. Quais? Bom, a minha simpatia maior é por governador e vice, para que a gente tenha uma maior tranquilidade, uma maior segurança na hora da reeleição. Como aconteceu com Rafael Fonteles, com o Wellington Dias e Regina Souza. Pacificou, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tinha a credibilidade junto aos partidos aliados, que é importante que seja assim, não pode... Enfim, esse é o modelo que eu defendo. Então, você falou em pacificação. Um outro nome... Que tipo de risco de não pacificação o senhor acredita que haveria com a indicação de um integrante de outra sigla? Bom, algum desses outros partidos grandes que integram a nossa base, como o MDB, o PSD, pode entender que tem direito a ter 2 vagas. Se houver esse entendimento, há um campo, uma tensão se criará entre quem quiser 2 vagas e o PT. E aí vai depender muito fortemente da posição do nosso governador Rafael Fonteles a solução de uma tensão dessa natureza, se ela vier a acontecer. Deputado, agora falando do local do qual o senhor pertence, que é a Câmara Federal, como que está essa articulação da chapa proporcional do Partido dos Trabalhadores em referência a Brasília? Existe um alinhamento? Já existe algum direcionamento dado pelo próprio governador ou pelo partido em como estruturar esses nomes, já que vai ser uma eleição bastante competitiva, principalmente nessa tentativa da base em ampliar o número de deputados aliados? Pois é, a coisa não está ainda muito bem clara. É claro que os 4 que são deputados federais do nosso partido continuam no jogo. É importante que haja 11 candidatos fortes na chapa para que a gente tenha a perspectiva de eleger 4 e, quem sabe, um 5º nome. A questão das candidaturas femininas ainda não está equacionada devidamente, mas estamos trabalhando nisso. E estamos pedindo ao governador Rafael Fonteles que se empenhe fortemente em nos ajudar a resolver as questões relativas a uma chapa competitiva, uma chapa forte, que tenha, no mínimo, a capacidade de manter as 4 vagas que tem. E nomes do PT para uma eventual composição na vice? Da ala raiz do partido, ou pode ser desse segmento mais recente que tem chegado na política e da administração? Bom, Elivaldo, acho que não quero antecipar nenhum tipo de conjectura a respeito do vice ou da vice. Acho que está muito cedo para isso. A candidatura de vice é uma candidatura importante, mas até para viabilizar as composições, ela deve ser decidida lá no final do processo. Eu quero agradecer ao senhor, deputado federal Merlong Solano. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Um abraço. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado.